Oi, gente, professor Marcos Dominici aqui, professor de arte, e hoje a gente vai falar sobre Art Nouveau. Eu vou repetir, porque alguém diz assim, professor, IST, Art Nouveau, bem francês, isso, bem chique, pois é, chique, elegante, sofisticado. Talvez essa seja a definição mais perfeita para a gente qualificar Art Nouveau. Eu coloquei uma ilustração do Mucha, Alphonse Mucha, que é talvez uma das figuras mais importantes, e ele não se permitia ser determinado ou definido como representante da Art Nouveau, mas a obra dele deixa bem claro em grafismo, perdão, em imagem, em um cartaz, o que é essa Art Nouveau. Vocês estão vendo? Eu acho muito bonita, é de uma elegância fantástica. E a Art Nouveau, ela talvez seja definida pela elegância. Professor, arte nova ou Art Nouveau é exatamente o quê? Vamos marcar historicamente. Final do século XIX, 1870, início do século XX, até prévia da Primeira Guerra Mundial, 1917, 1915, 1920, a gente tem um período chamado de Art Nouveau, ou Arte Nova. Eu vou chamar dessa maneira para vocês fixarem. Né? E aí, qual era a ideia da Art Nouveau? Bom, anteriormente a isso, você tem a Revolução Industrial. E essa Revolução Industrial, ela cria objetos que, como o nome diz, são feitos em série. Então, eu tenho, vamos supor que isso aqui seja uma borracha, eu tenho uma borracha que é feita várias vezes. A pessoa, isso aqui é feio. Pois é, o objetivo da indústria não era fazer objetos bonitos, mas sim, inicialmente, fazer objetos práticos. Praticidade e beleza, praticidade e beleza, praticidade e beleza. Professor, você já falou isso? Eu vou falar mais uma vez. Praticidade e beleza. A palavra para a gente definir as duas estruturas, design. Desenho é uma palavra, design é o conceito onde você cria um objeto que tenha os dois juntos. A Art Nouveau é a base do design, que vem de um outro movimento chamado Art and Crafts, que era mais artesanal. O professor está dando um nó na cabeça. Então vamos lá. Eu tenho um objeto que é muito bonito, mas ele dá trabalho para fazer porque ele é feito à mão, artesanalmente, e é um só. Só que eu quero que esse objeto ele seja feito várias vezes em grande quantidade. Eu vou juntar a capacidade artesã, né, um objeto que é muito bonito, que é feito artesanalmente, e vou fazer com que todo mundo tenha acesso a ele em grande quantidade. Como ele vai exigir muito, inclusive das máquinas, eu vou colocar um preço mais alto. Acabei de definir Art Nouveau. O que era isso? Objetos que eram feitos em série, que industrialmente começaram a ser feitos em grandes quantidades, né, e passam a ser também muito bonitos. Onde a Art Nouveau ela se desenvolve? Design, literalmente, que vai dar origem, né, às artes gráficas, na pintura, na arquitetura, decoração e acessórios. A gente vai ver um pouco de cada um deles. Então, ele vai em busca dessa mistura de elementos mais decorativos. Essa igreja aqui é a Igreja da Sagrada Família do Gaudí. Né? O interessante é que essa igreja voltou a ser construída agora, recentemente. O governo espanhol tomou a obra do Gaudí, que foi iniciada no final do século XIX, né? E muito tempo depois, foi retomada no século XX, muito tempo depois, agora eles estão retomando. Né? Professor, ela parece meio gótica, meio exagerada. Pois é, a Art Nouveau, ela pega uma mistura de várias características diferentes. Né? Ela vai misturando elementos que não sejam vulgares, que sejam sofisticados e que deem uma cara nova, moderna. Eu quero alguma coisa que seja elegante, pareça antigo, mas que tenha um aspecto sofisticado, porque eu vou pagar caros para isso. Essa é a arte nova, ou Art Nouveau. O interessante é que volta ao Ruskin e o Morris, William Morris, que trabalhavam a arte mais artesanal, mas que pudesse ser feita em grande quantidade e tinham aversão à indústria. A Art Nouveau, ela usa a indústria, usa a arte artesanal, junta tudo num pacote e chega nisto aqui. Gente, o que é essa casa? Né? Essa é a casa Bator, né, do Gaudí, Antoni Gaudí, o italiano. E ele brinca com essa coisa curva e sinuosa e muito elemento decorativo. Professor, eu achei meio estranho, mas não é feia. Mas para os nossos padrões, são bem diferenciados. Vamos um pouquinho mais à frente. Esse movimento de artes e ofícios, que é o movimento mais artesanal, ele era
ele tinha uma limitação no que tratava de indústria. Já a Art Nouveau, ela trabalhava natureza, atenção a isso, elementos mais orgânicos e misturava essas formas sinuosas com arte oriental, arte medieval, barroco, rococó, junta tudinho e vamos ver no que vai dar. E deu nisso aqui. Eu vou parar um pouco para vocês analisarem as obras, né? Vou aumentar a imagem agora. E essas formas sinuosas, meu dedo vai aparecer, eu quero que apareça realmente, né? Essas formas sinuosas. Professor, isso aqui parece um inseto. Bom, animais, flores, plantas, insetos. A Art Nouveau vai buscar nas coisas mais exóticas, mais diferenciais, elementos da natureza e transportar esses elementos da natureza para ferro, vidro, entre outras coisas. Por que o senhor falou de ferro e vidro? Porque esses dois materiais foram os materiais mais produzidos na indústria no final do século XIX e início do século XX. Então, eu vou pegar uma coisa que tecnicamente, teoricamente, para aquele período era considerada feio, que o ferro era feio pra caramba, eu vou transformar nisto aqui. Transformar um produto industrial em arte. Transformar um produto que é considerado feio em uma coisa que eu possa dizer, nossa, isso aqui ficou bonito. A Art Nouveau, ela é tão importante que esses elementos decorativos, eles vão se esticando ao longo dos séculos, ela vai ganhando novos formatos. Hoje a gente não tem Art Nouveau, né, porque quando a gente olha parece meio antiquada, mas ela relembra uma época muito rica e muito moderna do final do século XIX, início do século XX. Então, na arquitetura, ela ganha o gancho inicial. Os arquitetos mais importantes são o Antoni Gaudí e o Hector Guimard, ou Guimard. Né? Eles dois, eles dão um gancho diferente, uma visão diferente, além do Horta, que trabalhava com ferros que imitavam galho de árvores e vidro, né, que brincavam com liberdade visual. A Casa Tassel, do Horta, ela brinca muito com isso. A escada, a decoração, é tudo muito orgânico. Lembra muito aquele estilo que a gente viu há um tempo atrás, chamado de rococó. Só que o rococó do século XVII e século XVIII, ele é mais decorativo e mais pesado. O trabalho do Horta na Art Nouveau, ele é mais limpo, mais clean. Então, talvez essa seja a diferença. Olha a Casa Milá do Gaudí, ela se contorce toda. Né? Para algumas pessoas isso aqui é muito pesado, mas para a época foi um achado. Até porque torcer concreto, que era um material bruto, muito feio considerado, né, dessa maneira e dar um aspecto mais orgânico, foi uma inovação para o início do século. Então, a gente passa mais um detalhe da obra do Gaudí, que são as janelas que misturam vitrais medievais, esses aqui não são, mas uma releitura, formas orgânicas, parecem ossos, não sei se alguém concorda comigo, mas lembraria literalmente um filme desse assim, Alice no País das Maravilhas ou algo do tipo. A entrada do metrô de Paris, do Guimard, e um candelabro. Eu estou até querendo colocar um desse lá em casa, eu só acho que na hora que eu colocar, ninguém entra em casa porque o apartamento é pequeno, mas deixa quieto. Né? Artes visuais. As figuras importantes das artes visuais. Né? Pintura e cartazes em particular. O Alphonse Mucha, o Walter Crane, a Kate Greenaway, o francês Toulouse-Lautrec, o austríaco Egon Schiele e uma das figuras mais importantes da pintura Art Nouveau, Gustave Klimt. Vamos mostrar trabalho, para em vez de ficar falando cada um deles muito blá blá blá. Mucha. Gente, eu já vi isso aqui em algum lugar, professor. Isso aqui é bonito, parece umas cartas, né, de desenho animado. Pois é, o Mucha, ele brincava com essa questão do floral e figuras femininas. É muito forte, muito intenso. Isso aqui já virou ilustração de cartaz, ilustração atualmente de coxa, de capa de livro. O trabalho dele é muito pop e, ao mesmo tempo, parece antigo. Quer dar um aspecto sofisticado a uma coisa antiga? Busque o nome desse artista. O Greenaway e o Crane, ela e ele. Tem uma mulher agora. Eles trabalhavam com ilustrações para livros, para revistas, entre outras coisas. Fizeram muitas obras no início do século XX, inclusive livros infantis. Você pode brincar, perceber isso aqui. Professor, isso me lembra um livro que eu tinha na infância. Pois é. Essas ilustrações, ou melhor, o design gráfico, a comunicação visual, surge do trabalho deles dois. Klimt, aquilo que eu falei para vocês, a obra dele é erótica, a obra dele é contemporânea, a obra dele é muito livre. E aí, quando ele começa a trabalhar essas texturas, várias texturas, você demora um tempo para entender. Aqui é um casal,
com um manto, uma espécie de lençol, uma coxa por cima, alguma coisa do tipo, no quadro mais conhecido e mais famoso de Klimt, que seria o Beijo, né? E a obra dele deixa essa loucura na cabeça, né? Outras obras dele, Judite I e Eugênia Primavera, são retratos que ele brinca com essa situação das figuras femininas, mas com textura, é muito contemporâneo ainda. Toulouse-Lautrec, final do século XIX, ele também é chamado de pré-modernista ou pós-impressionista, mas a obra dele trabalha com uma coisa que até então ninguém tinha feito: programação de cartazes, programação visual, design gráfico, comunicação visual. Eu coloquei esse aspecto específico, mas não é o único. Ele trabalhava com caricatura e todos eles têm uma influência oriental muito grande. Os japoneses têm uma força muito grande no conceito na Art Nouveau. E ele brinca com esses cartazes, onde ele vai falando das festas do Moulin Rouge, que é onde ele passava uma parte do tempo, né? A apresentação de cantoras, de barítonos, tenores, bailarinas de cancan, entre outras coisas. Ele faz uma sequência de cartazes. E o nosso último artista das artes gráficas, o Egon Schiele, né, que tem uma história muito complicada. Ele morreu muito jovem, morreu com 27 anos de idade. Quando ele morreu de gripe espanhola. A esposa havia contraído também. Ela morreu com 3 meses na gravidez. Ele, com depressão e doente, chegou a falecer. E ele tem uma obra, eu botei as mais leves, gente. Ele tem uma obra muito carregada de erotismo, mais leves. Pois é. Toda vez que ele fazia uma obra dessa aqui, ele recebia um mandato de prisão. E a coisa complicou porque ele saiu da Áustria, foi para Paris, fugiu de uma cidade, uma outra cidade que ele morava, o pessoal caiu em cima porque tinha um peso muito grande. Então ele vai quebrando com todas as regras e os paradigmas da época. Pesquisem sobre a obra do Egon Schiele, é bem interessante. O que eu havia falado anteriormente, o Lautrec, ele também não teve essa vida fácil, né? Ele era rico, a família deserdou, o pai e a mãe eram primos legítimos, ele nasceu com problemas congênitos, quer dizer, tem toda uma história ali. E o caboclo adorava uma bebida que é quase 80% de álcool, chamada absinto. Ele morreu, pelo que indicam, provavelmente de cirrose hepática, mas era um boêmio, né, que viveu a vida à noite e dormia durante o dia. O artista típico da época. Então eles têm histórias bem interessantes. Das artes gráficas, a gente parte para o design. Talvez o design da Art Nouveau ou o projeto desses objetos sejam os mais belos ainda hoje. Gente, só para você ter uma noção, alguns desses objetos feitos no final do século XIX e início do século XX, quando são leiloados hoje em dia, eles são trabalhados com valores astronômicos, 10, 15, 20 milhões de dólares. Alguns são até mais baratos, mas em função da característica, em função de serem peças quase únicas e diferenciadas, eles têm valores altíssimos. Professor, o que é design? Você produzir literalmente objetos, design de produtos, que misturem beleza e função, decorativo com a necessidade que eu preciso. A joalheria Lalique, do René Lalique, é ainda conhecida na França hoje e eles fizeram uma quantidade enorme de objetos, né, utilizando pérolas, pedras preciosas, esmalte, vidro, marfim, inspirados na fauna e na flora. O Émile Gallé, ele foi ceramista, vitralista e marceneiro. Agora imagina tudo isso misturado com níveis excessivos de elegância e formas orgânicas, tanto de plantas quanto de insetos. O Henri van de Velde, que talvez tenha sido a figura mais importante da Art Nouveau belga, ele brinca com móveis que parecem plantas e formas muito orgânicas e sinuosas nessa estrutura. E o americano, porque a Art Nouveau ela trabalha na Europa e trabalha nos Estados Unidos, nessa parceria. E você tem uma divulgação de objetos que eram assim, o que é bonito lá na França, o que é tendência na França hoje, traz para cá para os Estados Unidos. O Louis Comfort Tiffany, eu já ouvi esse nome. Pois é, até nome de cor é hoje, para você ter uma noção, que era muito utilizado na época. Bom, esse aqui é um prendedor de cabelo, do Lalique, né? Isso aqui me lembra um inseto que tem aqui no Maranhão. A gente tem o nome do inseto por libélula. Aqui no Maranhão chama de macaquinho. Quem já ouviu isso sabe o que eu estou falando. Não me pergunta porque chama assim, porque eu cresci aprendendo isso, né? A libélula, nesse caso, ou macaquinho que a gente chama, as asas são feitas com pedras preciosas, vidro trabalhado, pequenas pérolas. Quanto é que custa um negócio desse? Vamos não comentar, melhor não comentar.
A Tiffany, ou o Tiffany, o Comfort Tiffany, ele fazia muito vitrais. Esses vitrais relembram os vitrais góticos, né, que a gente trabalha nas igrejas góticas. E é o que é interessante perceber, é essa sofisticação com que eles brincam sobre isso. Janelas. Gente, como é que você consegue transformar uma janela em uma obra de arte? Está aqui o exemplo, né? Um exemplo bem claro para você. E uma coisa simples, é um prendedor de cabelo. Eu, professor, gostaria de um negócio desse. Dá para usar até no cordão, dependendo da situação. Agora, tu sair aqui, neguinho vai levar. Com certeza. Emile Gallet, vasos. Eu coloquei 2, mas na pesquisa que eu fiz para vocês eu fiquei maravilhado. Como eles conseguem transformar vidro, né, numa coisa extremamente, que é complicado. Quem de vocês, eu sou viciado nesses reality de fazer vidro, né? Quem já assistiu sabe o que eu estou falando. Além do fazer vidro, colocar desenhos no vidro pintados e alguns com pedaços de vidro que lembrem plantas extremamente orgânicos. Professor, quanto é que está um vaso desse? Ainda são vendidos vasos desse tipo do Galê? Com certeza. Valores? Vamos deixar não comentar sobre isso. Melhor não comentar. A Van der Velde e os móveis. Eu coloquei um exemplo, queria colocar quase todos, porque ele faz muitas cadeiras, né? O pessoal que faz design brinca muito, que o pessoal que não sabe fazer cadeiras e faz design em qualquer lugar do mundo, deixou de fazer design. Mas as cadeiras, elas têm uma relação pessoal e os móveis têm uma relação muito pessoal com a pessoa. Por quê? Na hora que você chega na casa de uma pessoa, né? Lógico, o objetivo não é esse, mas o que tem no ambiente é um reflexo da pessoa. A gente quase não se dá conta disso, mas os sofás, as cadeiras, o excesso de curvas ou a coisa mais minimalista diz exatamente com o que a pessoa é, né? Sabe os acumuladores, aquela pessoa que adora móveis antigos, encher as coisas, né? Vovó tem muito disso, né? Vovô também tem isso. Então, essas formas orgânicas e curvas, elas chegam no Brasil e para um marceneiro, coitado, isso aqui é o caos, porque fazer um corte desse aqui não é tão simples. Arredondado. Imagina trabalhar. É praticamente uma pequena obra de arte. Espera aí, é uma obra de arte, mas era feita em grande quantidade. Apesar de ser feito em grande quantidade, ele também era feito limitado. Então eu tenho várias peças que não são tantas assim, e como são feitas com uma determinada quantidade de dificuldade, eu vou aumentar o preço. Deu para entender o que é Art Nouveau? Preço alto, sofisticação, industrialização e, ao mesmo tempo, a parte artesanal. Art Nouveau no Brasil, né? Chegou no Brasil? Chegou. A gente tem alguns lugares específicos onde essas curvas mais sofisticadas, sem excesso, chegam, né? Norte do país. Gente, no Pará, a gente tem representação de Art Nouveau. Como assim Art Nouveau chegou no Pará, professor? Por quê? Porque o Pará foi um dos maiores produtores de borracha no início do século XX. Ainda é, mas a produção era muito grande e acaba que as pessoas trouxeram aquela elegância da Europa para cá e isso chega na Art Nouveau. Só que quando chega no Brasil, o brasileiro é maravilhoso. A gente já vai dando jeitinho, já vai ajeitando e colocando o nosso estilo. Não é uma coisa pura. Então, Art Nouveau do Pará já mistura o que veio da França com a arte marajoara. Eu já ouvi falar disso. Aquela mais geométrica. No Rio de Janeiro, a confeitaria mais conhecida. Isso aqui é caro, lá é muito caro, tudo muito caro. A Confeitaria Colombo, 1894. A família real estava saindo aqui do Brasil. A Confeitaria Colombo já estava sendo construída. Você chega lá, você dá uma aula de história, volta ao passado, porque parece que você está num prédio literalmente europeu. Um arquiteto chamado Carlos Ekman, ele fez a Faculdade de Arquitetura de São Paulo, que na verdade era um palácio para uma família e virou faculdade atualmente, e alguns outros exemplos desse estilo. Mostrando para vocês a Confeitaria Colombo, né, que é um espetáculo. Esse aqui é do Pará, o Palacete Antônio Facila, está sendo reformado, eu pesquisei sobre isso, aparentemente. A Vila Penteado, que é aquela que eu falei para vocês, que hoje é a Faculdade de Arquitetura, e alguns elementos Art Nouveau espalhados pelo Brasil aleatoriamente. Então a dica para vocês é pesquisa, tem muita coisa maravilhosa. Art Nouveau para vocês, professor Marcos Dominici, um abraço. Fui!